Durante 500 anos, uma única peça de roupa uniu mulheres de todas as classes sociais. Da imperatriz à camponesa, cada mulher europeia, ou que seguia a moda da Europa, começava seu dia vestindo a mesma coisa, uma chemise ou camisa íntima. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco da história dessa peça, como ela evoluiu ao longo dos últimos 5 séculos, enquanto eu recrio uma chemise de 1800 completamente à mão. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas neste vídeo, seja muito bem-vindo! Nesse canal, a gente fala sobre história da moda, mas a gente não tenta só saber o que as pessoas vestiam, mas entender por que as pessoas vestiam determinadas roupas, como essas roupas eram feitas e como elas afetavam o dia a dia das pessoas. E tudo isso com base em uma pesquisa histórica séria, em fontes originais do período e sem informação tirada das vozes da minha cabeça. E eu sei que o que a gente mais vê em produções de época é isso aqui, um espartilho usado diretamente contra a pele. Mas a verdade é que não era assim que ele era usado, porque as pessoas do passado não eram tão estúpidas quanto a gente gosta de imaginar aqui no presente. Aliás, cá entre nós, em tempos de terra plana, anti-vax e soroterapia para crescer cabelo, a gente não está exatamente numa posição privilegiada para julgar a suposta estupidez das pessoas de outras épocas. A chemise faz parte do guarda-roupa de mulheres e homens desde a Idade Média, embora não seja possível afirmar exatamente quando ela começou a ser usada. É bastante provável que ela seja uma adaptação das túnicas romanas, misturada com influências dos trajes dos chamados povos bárbaros, que era como os romanos adoravam chamar quem não se curvava ao império. O que a gente sabe com certeza é que por volta dos anos 1100, ela já era a peça de roupa mais comum na Europa e a primeira camada a vestir o corpo feminino todas as manhãs. Até os anos 1800, o mais comum era que as chemises fossem feitas de linho. Mas desde os anos 1700, a produção de tecidos à base de algodão vinha transformando esse costume. E por volta de 1850, o uso de tecidos de algodão já era a regra. E embora as duas fibras produzam tecidos que permitem que a pele transpire, o linho puro tem uma grande vantagem sobre o algodão. Ele não fica empapado e grudento na pele com o suor. O que era ótimo para uma peça de roupa pensada justamente para absorver o suor e a oleosidade natural da pele, e ser lavada com muito mais frequência do que as outras peças. As chemises eram brancas por uma questão de economia. Tecido branco pode ser fervido e alvejado sem ficar com manchas e sem exigir nenhum cuidado lá muito especial, o que também torna essa lavagem mais rápida. Como a gente já tem vídeo aqui no canal sobre as técnicas de lavanderia históricas, onde eu testei algumas delas para lavar roupas brancas, vou deixar o link aqui no cantinho no card. E não, as roupas não eram encardidas como a gente vê nos filmes, nem mesmo entre os trabalhadores. Até porque roupa íntima branquinha era sinônimo de higiene e não só de status social. E mesmo pessoas pobres faziam o possível para ter uma boa aparência, porque isso significava ser mais respeitado dentro da sociedade. As peças amareladas que a gente vê em museus ficaram assim ao longo dos anos, por conta do desgaste natural da fibra e da própria idade das peças. O algodão e o linho brancos tendem a amarelar muito com o passar do tempo e com a exposição à luz. Como o preço do linho puro está pela hora da morte, e o algodão já é uma fibra aceitável para o período que eu estou recriando, escolhi um percal de lençol bem macio que estava em promoção na loja, mas ainda é uma opção muito grossa em relação às peças da época. O meu tecido tem 2,5 de largura e eu gasto no máximo 1,10 de comprimento dele. O que faz com que esses tecidos de lençol e os tecidos de decoração mais largos que existem nas lojas de tecido sejam uma opção muito econômica, principalmente na hora de pensar roupas para corpos plus size, mas obviamente não só para eles. Porém, se eu estivesse fazendo uma peça que fosse para um museu, se fosse uma peça para uma situação que exigisse que ela fosse muito detalhada e muito fiel aos originais históricos, eu usaria uma cambraia 100% linho ou, no máximo, uma cambraia 100% algodão. E essas são adaptações que dependem muito do seu objetivo com a peça. Eu ensino isso em detalhes no meu curso de Introdução à Costura Histórica, que está linkado na tela e aqui embaixo na descrição.
Feito o merchan do curso, preciso lembrar a vocês que todo o conteúdo que vocês encontram aqui no canal é gratuito, resultado de uma pesquisa muito densa e muito longa, e que eu acredito que ainda seja o único canal assim em português. Então você pode nos ajudar a crescer, a manter a estrutura que a gente já tem, melhorar a estrutura e trazer mais conteúdo gratuito em português. Fazendo isso como? Através de uma mensalidade, de uma contribuição mensal aqui dentro do clube de canais do YouTube, mas também lá no Apoia-se. Mas se você não tiver como fazer uma contribuição todos os meses, você pode fazer uma contribuição pontual, que é de vez em quando mandar um valor, usando o botão Valeu Demais, que está aqui embaixo no vídeo, mas também pingando Pix pra gente nessa chave que está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Ao longo dos séculos, a chemise feminina mudou muito pouco. Ela se manteve basicamente com o formato de um camisão longo, bem mais longo do que as camisas masculinas, e decorado conforme a época e as posses de cada mulher. E embora linho fosse o material mais comum, existem alguns registros na literatura da Idade Média e do Renascimento de mulheres muito ricas que se davam ao luxo de usar chemises feitas de seda, o que era raro, muito raro, porque tecidos de seda não se dão bem com umidade de forma geral e não podem ser lavados do mesmo jeito que um de algodão. Até antes do século XIX, a chemise era cortada basicamente com retângulos, triângulos e quadrados. Tudo para aproveitar ao máximo os tecidos, que eram bem mais estreitos e também mais caros do que a média atual. Por volta de 1850, o corte delas já estava mudando, junto com as mudanças na própria indústria têxtil. Tecidos mais largos permitiam cortar a chemise com um formato évasé, ao invés de colocar aqueles triângulos na lateral. E trabalhar a partir do estudo das peças originais é fundamental para a gente conseguir um resultado mais próximo do que se fazia na época, claro, quando esse for o seu objetivo. Mas você também precisa recorrer aos manuais de costura da época, e para nossa alegria, o século XIX é o paraíso deles. Graças às inovações tecnológicas e ao aumento de mercado consumidor, o século XIX produziu muitos livros para todos os gostos e interesses. E manuais de costura, assim como as revistas femininas, eram muito populares entre mulheres de classe média e também da classe trabalhadora, especialmente as que trabalhavam fora de casa no serviço doméstico. A lista de títulos é grande e inclui alguns best-sellers da época, como The Workwoman's Guide, publicado pela primeira vez em 1838, o Beaton's Book of Needlework, publicado em 1870, e existiam também os que eram voltados para o ensino, para formar costureiras e modistas profissionais, que é o caso do Método para Aprender a Cortar e Confeccionar, uma publicação espanhola de 1888. Todos os livros que eu cito no vídeo estão listados na descrição. Eu acabei usando vários deles para conseguir chegar a um molde que me permitisse ter uma chemise que fosse econômica de fazer e pudesse ser usada para diferentes épocas. E que tivesse uma construção simples o suficiente para que uma pessoa que não manjasse de modelagem pudesse fazer em casa com pontos e técnicas básicas. A minha chemise, por exemplo, é um pouco mais larga na frente porque eu fiz esse molde quando ainda estava grávida. As mangas desse período ainda costumavam ter esses triângulos debaixo do braço, chamados de gussets ou godês. Porque a cava, que é onde a manga se junta ao corpo da peça, era reta, bem diferente das peças atuais que são curvas. Por isso que as peças da época usavam os gussets, para dar mobilidade. Mas por que não cortavam o bagulho curvado de uma vez? É o que você deve estar se perguntando. Então, lembra que eu falei sobre os tecidos serem mais estreitos e também mais caros? Esse tipo de corte só com linhas retas é muito mais econômico e ainda preserva muito tecido para reformas no futuro. Então os gussets eram necessários. Só que essas porcarias desses triângulos são uma desgraça de costurar se você não manjar do negócio. Então eu resolvi fazer a minha com uma modificação no molde da manga, conforme aparece no The Workwoman's Guide. Bem o tipo de coisa que facilita a vida de gente preguiçosa como eu. As chemises vitorianas costumavam ter mangas curtas e a abertura do decote dependia muito do tipo de vestido com que elas eram usadas. As do dia a dia, usadas com vestidos fechados até o pescoço, eram mais simples e tinham o decote mais fechado. Enquanto que as de baile eram mais decoradas e tinham decotes mais abertos, já que os vestidos de baile geralmente deixavam os ombros à mostra. Mas eu queria um modelo mais básico mesmo, então optei por uma manga mais curta e por um decote fixo. A primeira coisa foi costurar as mangas no lugar usando uma costura inglesa, que é a técnica encontrada na época e muito usada para criar uma costura resistente e sem muito volume. O que é muito importante quando a gente pensa numa peça que ficava em contato direto com a pele o dia todo. Agora vem a minha parte favorita, que é fechar as mangas e o corpo com uma única costura. E aqui também usei a costura inglesa.
Esse aqui é o ponto de qualquer projeto que você olhe porque que você está fazendo e você perde completamente a fé na sua capacidade de fazer aquele bagulho funcionar. Então, se isso acontece com você, simplesmente repita o mantra, confia no processo, amigue. E vai na fé que se der errado, pelo menos você acumulou XP. Não é incomum a gente encontrar mangas levemente bufantes nas chemises da época, mas eu vou ficar com uma versão mais reta e mais clean. E para fazer o acabamento da manga, usei uma técnica da época que me permite aplicar a renda e já fazer o acabamento numa costura só, porque preguiça, né, gente? Uma das características mais importantes das chemises de 1850 está no tamanho. Elas eram bem mais sequinhas no corpo do que as chemises de 1700, por exemplo, e estavam ficando um pouco mais curtas à medida em que as calçolas se popularizavam. E sim, nessa época a gente ainda está falando daquelas calçolas com abertura no meio das pernas, mas elas vão ficar para outro vídeo. Uma outra característica das chemises de 1850 foi perder aquele decote grandão franzido com cordões, que foi trocado por um decote com tamanho fixo, que muitas vezes tinha uma abertura com botão para facilitar na hora de vestir. Um costume registrado na literatura, mas também nos livros de costura e nas crônicas da época, é o hábito que as mulheres da classe trabalhadora tinham de possuir uma chemise de festa, que era uma chemise um pouco mais elaborada, mais decorada, inclusive, mais rica comparada às de usar no dia a dia e que era algo guardado para ser usado em ocasiões muito especiais. Era muito comum que essa chemise, quando existia, tivesse vindo junto com um enxoval de casamento, muitas vezes como parte do traje usado no dia do casamento mesmo. Ao contrário da gente aqui do século XXI, que está acostumada a comprar tudo pronto nas lojas, fazer a roupa íntima em casa era regra no século XIX. Mesmo entre as mulheres ricas que poderiam encomendar essas peças com uma costureira, fazer essas peças em casa era desejável porque representava a virtude feminina e o cuidado com o lar. Mas claro que para as mulheres de famílias humildes isso era muito mais uma questão de economia doméstica do que qualquer outra coisa. Saber fazer e consertar as roupas em casa não só poderia garantir a segurança da família, principalmente no inverno, mas até trazer uma fonte extra de renda. E um dos exemplos disso pode ser encontrado numa coisa aparentemente sem valor, um botão. O botão Dorset é um tipo de botão tipicamente inglês, que é registrado desde os anos 1500. Ele era feito com fios coloridos trançados por cima de um anel, geralmente feito de madeira ou osso, formando diferentes tipos de desenhos. Era um trabalho essencialmente artesanal, mas que mobilizava famílias e até comunidades inteiras. Um tipo de conhecimento passado entre as gerações. Botoneiros experientes conseguiam produzir até 72 botões desses por dia e ganhar o equivalente a 3 dias de trabalho no campo, por exemplo. Mas a invenção das máquinas de produção de botões a partir de 1851 fez com que a pequena indústria familiar decaísse, e muitos desses artesãos acabaram na miséria e se viram forçados a emigrar para áreas como a Austrália e a Nova Zelândia. E isso é só para a gente lembrar como por baixo de todo aquele glamour que envolve a imagem da era vitoriana, especialmente das roupas, tem o trabalho de milhares de pessoas anônimas, completamente desconhecidas, empobrecidas e exploradas pela industrialização, um lado extremamente perverso da indústria da moda vitoriana. Para minha peça, escolhi uma combinação de ganchinho metálico com azelha feita com linha de bordado. Eu sei que eu disse que eu ia fazer a coisinha mais simples, só que eu não consigo resistir quando o assunto é renda, gente. Em minha defesa, vou dizer que rendas já estavam sendo produzidas em larga escala industrial nessa época, já estavam muito mais acessíveis do que nos séculos anteriores e não seria tão impossível assim que uma mulher comum pudesse ter acesso a uma rendinha estreita industrializada que era mais barata. Nas costas, eu fiz um truque que vem direto da Gorgeous Ladies Magazine, que foi uma das grandes revistas de moda dos anos 1850 e 1860. Que é para reduzir um pouco o volume de tecido no alto das costas, mas mantendo um certo espaço para o popozão. Toda vez que eu paro para costurar alguma coisa à mão, não consigo deixar de pensar nas gerações de mulheres, inclusive da minha família, que pegavam as peças da casa para fazer ou consertar no fim do dia. Muitas vezes à luz de velas, bem mais por necessidade do que por prazer. Uma situação muito diferente da minha, que costuro à mão porque eu gosto. Para fazer a peça toda, do molde ao botão, eu levei um total de um pouco mais de 12 horas de trabalho. Isso acumulado, distribuído ao longo de vários dias,
porque eu tinha que interromper o processo para filmagem e também por conta do bebê, que nasceu no meio desse processo de costura. Com certeza, uma costureira experiente da época levaria menos tempo do que eu para fazer um trabalho de uma qualidade muito superior. Apesar de ser uma peça simples, talvez a roupa mais simples de se fazer num traje vitoriano, é incrível a quantidade de trabalho e expertise envolvida nela. E o quanto ela realmente veste bem e é confortável, mesmo para os padrões modernos. Essa chemise faz parte de algo um pouquinho maior, o retorno do projeto Recriando Marias, que vocês, seguidores mais antigos do canal, já conhecem. Mas a proposta do Recriando Marias, para você que é novo, é basicamente investigar e recriar roupas de pessoas anônimas absolutamente comuns da história brasileira. Nesse ano de 2024, especificamente, eu estou trabalhando com os trajes das criadas brasileiras da década de 1900. E essa peça foi produzida com este formato específico, lembrando que mesmo na Europa, as mudanças de indumentária da classe trabalhadora, em especial nas áreas menos urbanizadas, eram mais lentas. Pode-se dizer até mais conservadora, no sentido de não adotar imediatamente as grandes rupturas de silhuetas e de técnicas. É algo que a gente observa nas fotografias da época, por exemplo. Então, se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro das próximas atualizações, não só do Recriando Marias, mas de outros conteúdos de história da moda que vão aparecer por aqui. Nós atualizamos o canal 2 vezes por semana com vídeos longos e no intervalo disso com vídeos curtos.